Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir isso em casa, porque a gente está gravando o vídeo. Aqui na Quarta Mandrake Fest ainda é dia, muita coisa legal acontecendo. Queria agradecer todo mundo que veio presencialmente. Tem mais algumas coisas para acontecerem ainda. No Instagram da Mandrake Comic Shop tem a programação completa. E agora, nesse momento, nós vamos falar com o Ademir Luiz. Queria agradecer a presença. Queria agradecer também a Janaína e a Andréia, que estão na interpretação de livros, que deve estar aparecendo no cantinho da imagem e aqui na sala, está no cantinho da sala também. E agora, nesse momento, a gente vai fazer um bate-papo aqui, porque eu não acho legal a gente chamar isso de palestra, é um bate-papo. Exatamente. E a gente vai... Somos homens de poucas palavras, feios, fortes e formais. Boa. E vamos conversar um pouquinho sobre literatura expandida. O Ademir tem um currículo invejável, incrível, que eu poderia ficar uns 15 minutos narrando ele para vocês. Mas o que eu acho mais importante aqui é que é uma pessoa muito ligada com a literatura, com o cinema e com a cultura popular, né, no sentido de que são áreas que se comunicam e é um pouquinho do que a gente vai falar. Obrigado pela sua presença. Valeu. Para que o pessoal saiba mais ou menos quem eu sou, né? Para que eu não seja um total desconhecido, uma apresentação rápida, né? Sim. Eu sou o atual presidente da União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, né? Entrei agora, bem recentemente, sou o Badeco, lá da Academia Goiana de Letras, e Meus também parabéns por professor. isso. Meus Opa, parabéns. só pode haver um, né? Só pode haver um. O pessoal começa a querer cortar minha cabeça aí. E professor da UEG, né? E numa linha, tanto na graduação quanto no mestrado, e no mestrado eu trabalho exatamente com a linha de cultura, né? Assim, porque lá tem aquela questão da pesquisa em cultura popular, né? Uhum. Congada, festas populares e tal, e eu fico com a parte de literatura, de cinema, tal, feito aqui na região do Cerrado. E claro, né, tem a minha produção, né? Uhum. Que é fundamentalmente em prosa, né? Sou basicamente um prosador, um romancista, contista, escrevo muitos ensaios também na imprensa. E eu estou lançando este livro aqui, que vai ser lançado, na verdade, nacionalmente, no dia 29 de junho, tem um tempinho ainda, que é o Dicionário Cínico das Palavras da Moda, pela editora da revista Bula, que, como você abriu aí, né, Já você viu abri que já é ganhei. um dicionário mesmo, né, com verbetes, né, ironizando dessas palavras que o pessoal mais usa aí e tal, né. Podemos dar alguns exemplos, tipo necrofilia. O que seria necrofilia? Um relacionamento frio. É nesse nível. Então vocês já podem pensar aí. Mas é o seguinte, a minha Ok. ideia para hoje, que já que estamos falando dessa questão de literatura e tudo mais, tal, é trazer e quadrinhos, né? Porque é uma feira que é muito ligada a isso, essa questão da arte gráfica, e tal. Tem vários artistas aqui dessa linha. É falar sobre o que eu considero que isso é uma coisa minha, né? Vocês não vão Uhum. achar em lugar nenhum. Estamos estreando aqui hoje, inclusive, né? Bacana. São os 10 mandamentos da narrativa gráfica, que inclusive eu trouxe aqui naquele modelo de notícia medieval, né? Que o pessoal passava de vila em vila, né? Aí, Se ordens do estende o seu rei. pergaminho para ler. Exatamente. Então, e é um pergaminho de ouro, né? Como vocês podem observar, né? Banhado a ouro. Então, podemos iniciar aqui com essas leis sagradas, né? Certo? Pensem que eu estou descendo do Sinai, com a minha barba gigantesca, né? E trouxe esta mensagem para os senhores. 10 mandamentos da narrativa gráfica. Mandamento número 1. Escrever narrativa gráfica é um fato cosmológico. O que é isso? Vamos discutir um pouquinho sobre cada um desses elementos aí. O que é um fato cosmológico? Eu tiro isso do Humberto Eco. Humberto Eco, quando ele fez O Nome da Rosa, fez muito sucesso, né? Virou filme. Virou filme, um filme que eu gosto muito, inclusive, apesar das mudanças e tal. E o sucesso deixou as pessoas muito curiosas com relação a como ele construiu a narrativa. Então ele lançou, algum tempo depois, acho que uns 2 anos depois, o Pós-Escrito ao Nome da Rosa, em que ele fala sobre a maneira como ele construiu aquele mundo, né? Que ele colocou os personagens, a narrativa e tudo mais. E ali tem tudo, né? A relação com Sherlock Holmes, do nome do protagonista e tal, o esquema da pós-modernidade da proposta narrativa. Mas uma coisa que é muito importante que ele trabalha ali, porque ele é também professor
universitário, pesquisador, tal. Ele era titular da cadeira de semiologia em Bolonha, na Itália. É a ideia de que toda narrativa é um fato cosmológico. Vamos tentar trazer uma coisa mais próxima, porque ele está falando do nome da rosa, ou seja, ele passou um ano construindo a ideia do como seria o mosteiro, chegou a fazer uma planta baixa, as biografias dos personagens, ou seja, é uma coisa muito grande ali. Mas vamos trazer para o nosso mundo. Pensemos, por exemplo, Maurício de Souza. Quando você lê uma história isolada da Mônica, do Cebolinha e por aí vai, você não sente que aquilo ali é um mundo complexo, né? Parece que toda narrativa ela é feita para atingir aquele objetivo imediato, que é contar uma historinha muito curta, muitas vezes. Então tem agora as graphic novels, mas é uma outra pegada, tal. Mas geralmente tem isso, né? Você conta uma história rápida que tem um final cômico, ou seja, é praticamente uma história da Turma da Mônica é uma piada, né? Uma construção para levar uma catarse humorística no final. Só que se você prestar atenção, tudo ali faz muito sentido. A turma mora em um bairro específico, que é a Vila do Limoeiro, né? Me parece, né? Existe uma lógica ali na distribuição da vizinhança. De uma maneira ou de outra, quando você soma isso tudo, você está construindo um mundo que é coerente em si. Então, quando você quer produzir narrativa gráfica, o que você tem que pensar fundamentalmente é isso. Como que você vai construir um mundo coerente que faça sentido para o que você quer? Por exemplo, você pode fazer isso de uma maneira muito grande. O Robert Howard, né, com a Ereboriana, né, ele construiu todo aquele mundo. O próprio Martin, né, o planeta lá esquecido, Césteros, né? Isso. O Tolkien, na Terra-média, quer dizer, tudo isso é construir esse universo cosmológico. Ou seja, quando você narra, você é o Deus da sua história. A questão fundamental é essa. Então, primeiro mandamento, escrever narrativa gráfica é um fato cosmológico, e você é um Deus que não pode jogar dados. Vamos lembrar do Einstein, né? Deus não joga dados. O que significa isso? Nada pode ser por acaso. Tem que ter uma coerência interna. Isso me faz lembrar um bate-papo que a gente já teve, que foi na terceira Mandrake Fest, foi no ano passado. O vídeo, inclusive, está no YouTube. A gente estava justamente conversando, eu, o Ademir, o Edgar, o Gustavo Du, sobre a criação de universos ficcionais. Sim. Né? E o fator de coesão e de verossimilhança que esses universos têm que conter, tem que estar contido neles. Né? Eles podem até ser que nem Star Wars, onde a nave explode e sai fogo no espaço, mas uma lógica interna tem Isso. que existir. É aquela coisa, a princesa beija o sapo, ele vira príncipe, nós sabemos disso, isso é um fato. Uhum. Mas se a princesa beijar o tatu, o que acontece? Será que faz sentido naquele universo? Exatamente, ou seja, o autor tem que saber o que acontece. Esse que é o ponto. E as pessoas não entendem muito isso, que, por exemplo, na verdade, o Superman, ele é mais realista do que o Batman. Tem sempre essa coisa, né? É para explicar isso. Por quê? Porque nós sabemos como funciona o corpo humano, né? Ou seja, nós sabemos que se alguém fizer o que o Batman faz, ele vai se arrebentar e vai morrer em 2, 3 dias. Agora, nós não sabemos como seria um alienígena na Terra. Então, nesse sentido, pensando nessa questão de construção narrativa como fato cosmológico, o Superman seria mais realista do que o Batman. Esse que é o ponto. Ou seja, tem que fazer sentido dentro da coerência interna do que propõe. Uhum. Perfeito? Legal. Vamos aqui para o segundo ponto. 2. Saiba qual o seu objetivo pessoal ao escrever sua narrativa gráfica. O que significa isso? Você está escrevendo narrativa gráfica para fazer vazar seus sentimentos, né? Extravasar Extravasar a coisas, criatividade. criatividade. Por exemplo, como o George Bataille, né, quando ele escreveu a história do olho, né, que ele fez aquilo instigado pelo psicanalista dele, né? Olha, você é um cara muito doido, a prática é essa, escreva aí para você não matar ninguém, Uhum. né? É uma possibilidade. Claro, aí já estamos falando de coisas mais radicais. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer aqui? Você quer escrever para ser um profissional? Né? Você tem que ter uma preparação e um nível diferente do que seria para você extravasar, Uhum. para você ser fundamentalmente um amador, e por aí vai. Então, quando você propõe a sua escrita, a sua criação,
onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? Qual é o seu objetivo. No meu caso, como eu disse, eu sou mais um prosador, né? Só que eu tive algumas experiências com quadrinhos também. Isso daqui é o meu quadrinho que foi lançado, Conclave. Conclave. Infelizmente está esgotadíssimo, acho que eu só tenho esse aqui e mais um. Achei que eu ia conseguir o meu hoje, né? Vou ficar Ah, sem é? também. Ah, pô, infelizmente. Mas agradeço o interesse. Ó, eu posso mandar o PDF, hein? PDF Não, o aí. PDF eu tenho, Ah, eu tem? já li, eu já Ah, li. opa! Então vamos Naquela relançar esse outra negócio aqui. oportunidade que a gente conversou, É verdade, é você verdade, me é enviou o verdade. conclave. Isso. Então, esse quadrinho aqui é o seguinte, ele é fruto de um trabalho, vamos chamar um trabalho acadêmico. Por quê? Eu tive toda a minha formação em história, né, graduação, mestrado, doutorado, e quando eu fui para o pós-doutorado, eu pensei, não, vou fazer uma coisa em história medieval, né? Ou seja, de uma coisa pesada, ligada à erudição e tudo Uhum. mais, tal. Na minha época não tinha Google Translate para traduzir latim, eu tive que traduzir na marra ali. E aquela coisa do José Paulo Paes, eu traduzo porque não sei o idioma. Então, na minha época era isso, né? 2002 ali, 2008, perdão. 2 é o mestrado. Mas esse quadrinho aqui, ele foi feito como um trabalho de pós-doutorado, né? Inclusive com o Edgar Franco, né? Ele foi o meu tutor. Que a ideia era a seguinte, era um programa que pressupunha a ideia da criação prática, né? Você viria produzir uma obra e você Uhum. também teria que ter toda a parte acadêmica, que no caso seria artigos e tudo mais, né? Então eu fiz os artigos e na parte prática eu desenhei, eu desenho já tem muito tempo, mas enfim, quando eu estava fazendo esse trabalho, já tinha algum tempo que eu não trabalhava com uma coisa gráfica mesmo, mas só o texto mesmo, mas eu Uhum. desenhei de fato. Essa versão aqui não é com o meu traço, é com o traço do Rafael Campos Rocha, que vocês devem conhecer pelo graphic novel Deus, Essa Gostosa, né? Uhum. Agora ele está fazendo uma série que é Pijama e a Diaba, né? Ele tinha uma tira lá na Folha, é um cara bem conhecido. Uhum. Mas enfim, então a criação deste trabalho em particular foi em função de um trabalho acadêmico, né? Mas enfim, inclusive a continuação já está pronta. Eu acredito que seja lançada, e aí você vai ter o seu, que não vai estar esgotado. Ok. Acho que creio que ano que vem, se tem essas coisas de editora, né, que a gente tem que ver como que funciona, Uhum. mas já está feito. Mas é isso, assim, o que você quer quando você está produzindo a sua narrativa gráfica? Se profissionalizar, apenas escrever, fazer amigos ou influenciar pessoas, né, que é uma Justo também. possibilidade também. Cumprir um trabalho acadêmico, né, que não foi o meu caso aqui, no caso de pós-doutorado. Então é isso, porque cada nível que você quer chegar exige um tipo de perspectiva e um tipo de preparação também, né. O que nos leva para outros tópicos aqui. 3. Descubra o tamanho de seu fôlego. O que é isso? Muitas vezes a pessoa ela quer começar fazendo uma trilogia, né. Uhum. Planeja já a trilogia. Tem 12 anos ali, 13 anos, vou fazer uma trilogia. Não, coloca tudo no primeiro pelo menos, né, e depois vê Uhum. se a coisa anda. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o seu fôlego é para ser um excelente cartunista, ou chargista, ou tira, e você se dispõe ali a fazer um romance gráfico. Assim, não tem sentido. Porque você vai se perder, você vai perder o fôlego em algum momento ali, e talvez a sua própria narrativa ela não tenha um sentido lógico completo, considerando que você não tem um fôlego necessário para aquilo. Vou dar aqui um exemplo em literatura que vai deixar algumas pessoas muito revoltadas. Agora é o momento mamilo, é o momento polêmica. Vamos lá. Opa, sabe que me convidou vai ter uma, né? O Chico Buarque lançou, acho que há 2 anos aproximadamente, um livro de contos, chamado Andes de Chumbo, que eu gosto muito. Uhum. É um livro de contos muito legal. E, lendo esse livro de contos, eu cheguei à conclusão que, em literatura, não estou falando de música, então, por favor, pare de arrancar os cabelos e gritar, e rasgar as roupas, né? E jogar terra na cabeça. Músico genial, grande letrista e tal.
Mas a literatura do Chico Buarque não é boa, é mediana. Aqui em Goiás mesmo, eu conheço umas 10 pessoas melhores do que ele. Não mais bonitas, né? Talvez, Mas tá, melhor. aí já Talvez até mais. Hoje em dia, talvez, né? Mas melhores. Em termos de romance, por exemplo, e tal. Agora, o livro de contos do Chico Buarque é excepcional. Então, na minha opinião, que não é a opinião do júri do Jabuti, né? Uhum. É a galera lá, né? A galera, a turma e tal. É, o fôlego do Chico Buarque é para a narrativa curta. Na narrativa curta, ele é extraordinário. Não vou dizer no nível do compositor, né? Porque ali ele já é top do mundo, né? Ali é Sim. para brigar com Bob Dylan, né? É um nível altíssimo. Mas em literatura, não. A literatura dele sempre foi fomentada pela ideia dele enquanto figura pública, como músico e tal. Agora, no caso dos romances. Agora, os contos são extremamente interessantes. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o Chico Buarque descobriu o fôlego dele agora, né? Então é interessante você ter essa noção de qual o tamanho do fôlego que você tem. É um fôlego curto, é um fôlego, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pensa que escrever muito é bom. E na verdade não é necessariamente. Por quê? Porque aquela narrativa muito longa vira uma narrativa novelesca. A pessoa escreve lá, meu livro tem 300 páginas, todo orgulhoso. Uhum. Mas aquela coisa assim de que o próprio Humberto Eco chama de em caso de diálogos de empreitada, né? Que parece que o autor, falando dos personagens, é um monte de vagabundos, né? Conversando no elevador, né? Aqueles papos que não levam nada a lugar nenhum. Né? Uhum. Então, aquela narrativa bem linear, que não tem Não tem estilo, não tem profundidade, densidade profundidade. psicológica, né? Isso, exatamente. Ou seja, escrever muito também não é necessariamente bom. Uhum. Porque uma coisa que as pessoas têm que saber é o seguinte: tanto em narrativa gráfica quanto em literatura, enfim, a mais tradicional, isso inclusive é outra polêmica, né? Se quadrinho é literatura ou não, eu acho que não é. Eu acho que é uma arte completamente diferente. É. E, na minha opinião, o Asterios Polyp, do Mazzucchelli, provou isso com todos os pontos Essa é a possíveis. parte polêmica que a gente tem que conversar ainda, né? Boa, ótimo, vamos chegar nisso. E o que não é nenhum problema, eu acho que você uma arte nova, né? Para mim é mais rico ainda. Uhum. Mas o fato é isso, descubra o seu fôlego, descubra o tamanho do seu fôlego. A Uhum. partir disso, você pode se transformar, por exemplo, num cara que faz tiras de 3 quadros ali brilhantes. Para que você vai inventar de escrever um romance gráfico dos 100, 150 páginas se você não tem o fôlego bastante para isso? Então, isso é uma dica que eu acho que seria interessante. Ninguém precisa começar do alto, né? Eu acho que uma coisa que acontece com muitas pessoas que vão escrever, e falo isso de autores até que eu conheci pessoalmente e quis entender, né? De onde veio sua inspiração, quais são suas referências. E eu acho que é relativamente comum a pessoa achar que se ela tem que criar um universo ficcional, ele tem que ser colossal. É, Ela quer se comparar com o Tolkien, sim, que ficou uma vida inteira fazendo aquilo e já tinha uma quantidade realmente absurda, incrível de conhecimento quando ele começou. exatamente. Ele não era um rapaz de 20 anos descobrindo a 20 ele ficção. estava na guerra, né? É, Estava lutando nas ele já era um trincheiras. senhor com uma longa carreira na universidade. Ele Sim, falou: Pera, vamos desenvolver aquela história que eu criei para os meus filhos, e isso vai se tornar uma coisa maior. E ela foi tomando fôlego no decorrer daquilo. Foram muitos anos, né? muitos anos. Muitos anos escrevendo para chegar num calhamaço de 300 páginas. Às vezes a pessoa é jovem e ela pensa o contrário. Não, eu tenho que escrever um calhamaço de 300 páginas para que isso seja bom. E não é qualidade, né? Quantidade não é Exatamente. qualidade. Não, e tem uma coisa que eu acho curiosa, agora meio que esfriou um pouco e tal, mas quando o Senhor dos Anéis estava no auge, a coisa forte ali Com e os tal, filmes, os né? filmes, pelos filmes, né? O É, Brasil ficou no- muito forte pelos filmes. Um monte de alunos meus da graduação começaram a aparecer com manuscritos, né? E todo manuscrito de fantasia tinha lá um mapa no começo. Pô, ou sim. seja, ele criou o mundo inteiro, ou seja, Primeiro ele pensa no Papa, depois é, ele pensa no mundo. exatamente. Não, e pensa só, o mapa, a pessoa às vezes não tem nem a noção, né? Assim, primeiro, o mapa quer dizer o quê? Quais são as regiões? Tá, regiões tem que ter a língua, tem que ter um modo de política, enfim, toda a Elas têm organização coerência social, geográfica. coisa geográfica, Eu trabalho exato, com RPG, às vezes eu vejo isso, né? A pessoa vem e traz o mundo que ela criou como mapa. Eu olho e penso assim, nossa, mas é muito estranho mesmo, né? Ele não tem nenhuma coerência. Onde que é frio, onde é quente, onde tem mar, onde não tem.
Aí eu pergunto, isso tem lógica interna? Isso tem verossimilhança? Exato. E daí a pessoa fala, nossa, é mesmo, tinha que ter, né? Deveria ser a primeira coisa, não a primeira, mas assim, uma coisa que está nos primórdios, né? Você tem que definir as regras daquele universo. Exato. Não, e às vezes a coisa se constrói aos poucos, por exemplo, o caso do Conan, né, do Uhum, Howard. Eram contos isolados e cada conto era o Conan numa certa idade, né. Por exemplo, o primeiro conto do Conan, o Conan já é o idoso, ele já é rei. Idoso não, porque ele não era tão velho, mas enfim. Mas ele era um cara rei, já tinha passado uhum, por toda a sua trajetória, né, que é a Fênix na Espada, né. Depois que ele contou as histórias do Conan ladrão, Conan soldado, Conan pirata, ele foi construindo, né, a Ereboriana, a Quilônia, os reinos, tal, aos poucos, né. Então, uhum. o menino chegava lá com tinha escrito nada, né, mas tinha feito o mapa. "Não, vai acontecer neste mundo aqui". Então é isso, né, então aquela coisa de você querer iniciar a vida voando, né. Então, Uhum. não vamos voar, vamos aprender a andar primeiro. E uma das coisas mais importantes para aprendermos a andar está aqui na quarta regra, que é a seguinte: storytelling é seu pastor e nada te faltará. Boa. O que é storytelling? Storytelling é a arte de contar histórias, mas pensando em narrativa. Porque uma coisa é você ter a coerência interna do mundo, isso é fundamental, o mundo tem que fazer sentido. Agora, é fundamental também que a história contada naquele mundo faça sentido também em termos de continuidade. E a melhor maneira de treinar isso, sabe como é que é? Sendo chato. É você pegar, por exemplo, vou pegar uma coisa que é cheia de furo, pega Star Wars, por exemplo. Uhum. Todo mundo conhece, todo mundo vê e tal. Tem até aquela passagem do Big Bang Theory, né, que o Sheldon assiste Star Wars na ordem que o George Lucas lançou para ser decepcionado na ordem que o George Lucas planejou, né? E entra muito nisso. Aquela ideia de que você assistindo Star Wars, você conhece bem, então você sabe quando tem problemas. Storytelling é isso, você perceber que uma coisa que o Obi-Wan falou lá atrás, lá na frente não faz sentido. Então, quando você estiver escrevendo a sua narrativa, pensa assim: olha, eu vou aqui refletir, será que isso daqui é coerente com o que eu falei lá atrás? Será que isso daqui não vai ser anacrônico, ou vai desdizer, ou vai quebrar a expectativa? Porque às vezes nós construímos histórias que elas são desmanchadas praticamente por um capricho. Vou dar um exemplo aqui também de Star Wars. Uhum. Os Últimos Jedi, né, que é o segundo filme da terceira trilogia. Ele começa com o Luke Skywalker jogando para trás do sabre de luz. Para que fazer aquilo? Eu tenho uma teoria. O Johnson, né, o diretor, ele estava com muito poder ali dentro da Lucasfilm, né, era muito amigo da produtora, Kathleen Kennedy, estava: "Faça o que você quiser". O que ele fez então? Ele pegou todo o legado do personagem e da saga para fazer uma piada. Isso não se faz. Não apenas pelo respeito ao personagem, mas pelo seguinte, porque em termos de storytelling não faz sentido, porque o Luke jamais faria Ele aquilo. mudou a personalidade do personagem quando ele Isso, se sentiu no poder de dirigir aquela história. exatamente. E aí os defensores falam assim: "Não, é porque ele evoluiu, ele é um Jedi caído, não sei o que e Ah, tal". mas aí eu posso ser polêmico, eu não concordo não, concordo com você. Sim, É, você está certo. é isso, é Exatamente. isso. Estamos Não, convencidos de que a trilogia nova do Star Wars não foi boa, não, foi boa, não aquilo é uma foi bobagem. Não, legal. mas o problema maior é que nem foi não foi boa pela pela execução. O problema é o conceito. Sim. E esse porque a ideia é a seguinte: você tinha um conceito, que o conceito era desmanchar o que foi feito antes. Então, por exemplo, o Luke Skywalker, ele tentou matar lá o Kylo Ren e tal. Ele é o sujeito que acreditou no Darth Vader, que havia dizimado planetas. Ele Uhum. destruiu Alderaan. Quer dizer: o meu sobrinho lá, ele teve uma briga, na escola, vou matá-lo. Gente, Totalmente isso aí não é o contra a Luke. lógica do personagem. Exato. Ele tem dupla personalidade. Exatamente, A forma de exatamente. explicar é essa. Exatamente. A única coisa, não tem um analista no espaço, né. Mas então é isso. Storytelling é o seu pastor e nada lhe faltará. Como treinar storytelling? Falando mal dos outros. Então pega um filme que você gosta muito e tenta achar defeitos. A melhor Uhum. maneira de que você tem de treinar isso é procurando furos, porque é divertido, né. Sim, Falar mal é sim, muito melhor sim. que falar bem, né. Não, isso até leva a um outro assunto, que é o retcon. É você tentar, remendar esses furos. Sim, E isso também tem que ser muito bem feito.
Sim, Porque é quase que inevitável. Você vai criar uma história. Se ela é complexa, vai ter uma outra coisa que ou não está bem explicada, ou como a gente está falando, é um pouco furo. sim. Se você vai continuar com ela, pensa nisso, né? Procura o defeito. Procura defeito. Não, e isso pode ser feito bem ou mal feito. Vou pegar Star Wars aqui que todo mundo conhece. Já vamos continuar no Star Wars, né? Boa, boa. Vamos pegar Star Wars. Dois retcons. Rogue One e Solo. Rogue One, excepcional. Também acho. Fantástico. Muito bem feito, muito bem construído. As pessoas se perguntam como que o Império construiu um colosso tecnológico com um defeito tão evidente. Uhum. Tá explicado ali, muito bem explicado. Agora, Solo. Criaram uma explicação, inclusive super inteligente, que não existia na trilogia original. Exatamente. Esse sim foi um retcon bem feito. Muito bem feito. Mas por outro lado, Solo. Perguntas que ninguém quer saber. Por que Han Solo? Ah, você está viajando sozinho? Então, qual é o seu nome, Han? Então você é um Han Solo. Uma piada do stand-up sadness, né? Exatamente. Não, e outras coisas. A velocidade da nave e tal. Coisas que ninguém perguntou, eles responderam. E responderam de uma maneira, muitas vezes, incoerente também, né? Então, mas essa coisa do antes é interessante, mas do depois também, por exemplo. Eu gosto muito de Cobra Kai, a Uhum. série da Netflix. Por quê? Porque eu acho que Cobra Kai é muito respeitoso com o que foi feito antes e soma de uma maneira interessante. Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que os nerds, eles são mais dedicados às obras do que os criadores. Eu acho que o George Lucas, ele nunca reviu Star Wars para escrever a segunda trilogia, que no caso é a primeira. Porque tem tanto furo ali. Inclusive, eu vou até dar uma dica para nossos espectadores aqui e o público presente. Eu consertei a segunda trilogia de Star Wars. Ah, o texto do Darth Vader? Não, não. Isso aí Não? é um texto. O texto que ele comentou, que É, você comentou, é o seguinte: é um texto chamado Darth Vader, a trajetória de um perdedor, que eu faço um perfil psicológico dele. do Darth Vader. Leiam, leiam. Vocês procuram na internet, vai estar lá. Darth Vader, a trajetória de um perdedor, que é um perfil psicológico, mas não é esse não. Chama-se Consertando Star Wars. Hum. O que eu fiz? Eu peguei a segunda trilogia e arrumei. Arrumei do seguinte forma. Primeiro, não comece com aquele menino enjoado. Já é um jovem, né, a Padme. Primeiro que é uma coisa muito esquisita, né? Quer dizer, o garoto é um menininho lá, tal, depois ele reencontra a Padme já mais... então você é aquele garoto sexy que eu Você cresceu, conheci? né? Nossa, como você cresceu. É, Parece aquelas ceninhas que tem antes de filme pornográfico, né? bem estranha, bem Bem estranha. estranho, bem estranho. E o George Lucas tem isso, né? Tipo aquele beijo do Luke na Leia, né? É. Não, É mas umas eu, coisas... eu, eu acho que é porque não tinha sido criado, né? Não, com certeza, ele não tinha a Não menor tinha ideia. criado. Não, ele não tinha a menor ideia quem que era Darth Vader, na verdade. Aquilo ali Primeiro criou a figura, depois ele pensou, nossa, legal, né? E se ele fosse o pai? Né? É mesmo. E inclusive isso está também bem trabalhado, bem secado, enfim, bem trabalhado, não sei, mas secado lá no Darth Vader, Trajetória de um Perdedor. Porque ele é um loser completo. Uhum. Ele só é um vilão digno no Império Contra-Ataca, apenas. Mas voltando, então nesse Consertando Star Wars, o que eu faço? No primeiro filme, é o Anakin sendo apresentado e se transformando em uma figura relevante naquele sistema. Uhum. Salvando a Padme, aquela coisa toda, tal. Sendo o herói que ele deveria Sendo o herói ser. que ele deveria ser. No segundo filme, ele, naquela posição, ele é tentado pelo Palpatine e Uhum. cai. Para que isso? Para no terceiro filme termos o que o Obi-Wan Kenobi disse no primeiro Star Wars 76, 77. Darth Vader caçou Jedi pela galáxia. É. Darth Vader caçou Jedi pela galáxia. Essa é uma das Como, maiores expectativas que o público tinha, exato, que os como fãs que o tinham, né? George Lucas não fez um filme com o Darth Vader caçando Jedi pela galáxia? Exato. É um absurdo. Então, no caso, quem tiver interesse, procurem Consertando Star Wars. Então, são 3 filmes que eu arrumo a bagunça do George Lucas. Mas a minha ideia é essa, a minha ideia não, a minha perspectiva. Eu acho que esses caras não assistem as coisas. Eles têm Uhum. tanta certeza, né, que vão lá, eu tenho uma vaga ideia, e vai lá e Tem uma outra faz. coisa que talvez aconteça, talvez não. Com certeza ela acontece, é porque a gente nunca tem certeza de em que medida isso está acontecendo, porque normalmente não chega para o público. Sim, É que uma coisa é o autor e a criatividade dele, onde ele pode transbordar e fazer sim, qualquer coisa. E outra coisa é quando aquilo se torna um negócio e de repente ele tem que discutir com um executivo, que às vezes é dono de uma patente, ou às vezes bancou o filme, né, o investidor,
E o executivo tem os interesses dele, o que ele quer promover, o que ele quer que apareça. Eu vi muito essa crítica a respeito dessa última trilogia do Star Wars, né? A terceira trilogia, Sim. para deixar claro de qual É. a gente está falando. Não, eu concordo com você com relação à terceira, mas na segunda, que é a primeira, não, porque ele é o dono do ele era o dono da casa, né, ele fazia o que ele Uhum, queria. E claramente ele não tinha cuidado algum. Quem assiste aqui, os extras, naquela mídia antiga chamada DVD, né, aham. não sei se alguém que se lembra Como no disso. tempo dos Incas e dos Maias, nós Exatamente, que assistimos inclusive DVD. eu sou uma criatura vintage por definição, né, então eu sou aquela última pessoa que compra DVD ainda, né. Mas enfim, caso vo é possível que tenha isso inclusive na Disney lá, não sei, não olho. Mas, você vê a preparação do George Lucas no na enfim, na pré-produção da segunda trilogia, que é a primeira, tal, Uhum, e ver ele escolhendo as coisas. Tem um monte de artista gráfico lá que fizeram trabalhos, ficaram semanas, meses pensando ali e tal. O que o George Lucas faz? Ele olha a parede cheia de croquis, né, pega o carimbinho dele, ele olha os 2 minutos, né, esse aqui e esse aqui. E bate lá um carimbinho no que ele aprovou pra aparecer no filme. Vai me dizer que isso é cuidado? Não é. Eu acho que na terceira trilogia realmente houve esses problemas de produção, agora no segundo não. Mas sabe qual é a minha tese? Eu acho que o George Lucas perdeu o talento na década de 70. Você sabe por quê? Porque pensa só uma coisa, como é que o cara tem até aquela tecnologia na mão, e a única coisa que ele consegue pensar para um Jedi é abrir uma porta com a mão, usando a força. Não, por favor, né. podia fazer mais, podia Sendo que fazer os mais. caras que fizeram o desenho animado, Guerra dos Clones, pensaram coisas maravilhosas, né, quer dizer, imagina aquele Jedi do desenho no filme. Ia ser incrível, Uhum. incrível. Ó, vamos lá então aqui para o nosso próximo tópico, né. Falamos do quarto, né. Agora vamos para o quinto. 5. Saber desenhar ajuda, mas não é fundamental. Ou seja, você pode confiar no seu traço. Aquela coisa que eu falei antes, de, de você saber primeiro o que você quer, se você está desenhando por uma questão mais pessoal, se você está desenhando para entrar realmente no mercado, tal, tudo isso faz diferença. Se você não necessariamente desenhar muito bem, não é um grande problema, porque você pode criar um traço que seja um traço autoral, um traço diferente ali. Eh, mal exemplificando, podemos pegar o Ota, por exemplo, né. Uhum. Assim, eu acho o Ota genial, né, mas, no primeiro momento, o desenho do Ota não é um desenho bonito, né. É claro que ele sabia desenhar de fato, mas que ali é o estilo que ele criou, né. Mas se você quiser criar um estilo de desenho que seja particular seu e funcionar dentro do que você quer, tá ótimo tamanho. Ou seja, você tem uma técnica de desenho é muito bom, e você até aprende isso, né, tem cursos e tudo mais, tal, mas não é fundamental. A narrativa e saber o que você quer, talvez seja mais importante do que essa parte técnica mesmo. Até porque sempre existe uma outra possibilidade, que é o seguinte, que é o nosso sexto item, que é: Hum. abuse de seu amigo que sabe desenhar. Se você tem aquele amigo que sabe desenhar, chama o cara para o seu projeto, Uhum. né. Todo mundo tem um Ben Green na vida, né. E pensa só, o que que era o Ben Green? Ele era um amigo fortão e casca grossa do Richards, né. Então o Uhum. Richards estava lá pensando, tal, né: "Não, vem aqui resolver os meus problemas". E o Ben ia lá. Se deu mal que virou coisa, né, ou se deu Uhum. bem, né, dependendo do ponto de vista aí. Mas o Ben Green, ele é o amigo do Red que sabe desenhar, né. Então, Red, né, Red Richards. Então, pense nisso, se você não confia muito do seu traço ou você não acha que ele se adequa ao que você quer narrar, então chama o cara para ser seu sócio, seu parceiro, e tal. E existe também a possibilidade, que é uma coisa legal também, de você contratar o desenhista, né. Às Sim. vezes você consegue o financiamento ali e tal, ou então quebra o porquinho, né, cada um vai ter a sua seu caminho. Você consegue contratar o desenhista, que é legal também, que movimenta a cena, movimenta Claro, com o claro. mercado ali e tal. Mas é isso, assim, não saber desenhar não é um problema tão grande, e você pode trazer outras pessoas para o projeto. Agora, o que que é fundamental aqui? O que nos leva para o sétimo tópico, sétimo mandamento. Cada página deve falar por si só. O que que é isso? Eh, tem que ficar tudo muito claro, que
narrar, fazer literatura. Vamos pegar, fazer literatura não é contar histórias. Não é, não é, não é. Você conta história em redação. Minhas férias. Conta lá, fiz isso, fiz aquilo e tal. A questão é você criar um estilo, você trabalhar a linguagem, você desdobrar a linguagem de forma a construir um fato estético, que vai ser o produto final. No caso, um conto, um romance e também uma história em quadrinhos, já que nosso foco aqui é narrativa gráfica. Nesse caso aqui, e isso é uma coisa que eu pensei quando produzi o Conclave, cada página ela tem uma lógica interna. Ela começa de um jeito e termina de um jeito que dialoga. Vocês vão ver que os grandes quadrinistas fazem isso, né? Uhum. Pega, por exemplo, o Frank Miller. O Frank Miller, sobretudo quando ele fazia Demolidor, cada página dele era pensada de uma maneira independente e tinha muitas vezes uma pegada que puxava para o cinema noir e tudo mais. Até quando você faz isso disfarçadamente, se você analisar ali com mais profundidade, você percebe. Por exemplo, o Alan Moore. O Alan Moore no Watchmen, toda página tem um número certo de quadros. A não ser algumas exceções ali no meio que ele vai inserindo, mas é quase sempre a mesma coisa. Então fica parecendo que é quase que uma sequência, como que eu digo? Cadenciada. Está cadenciada, mas não, na verdade, por trás desse cadenciamento, você percebe que tem ali uma programação página por página. Você consegue pegar aquela página, colocar numa tela, colocar numa exposição e aquilo vai fazer sentido. Se você olhar, por exemplo, de novo com clave aqui, eu posso, quem tiver interesse depois, está esgotada, mas o PDF eu posso disponibilizar. Tem uma determinada passagem, vou pegar um exemplo. Depois vou até usá-lo de novo para isso, no outro momento. Tem um certo momento que tem uma citação ao Apocalipse Now. A cena dos helicópteros chegando e tal. Aquilo funcionou, no meu entender, na página, a partir de um quadro fechado. Né? Se eu tivesse estendido para uma página a mais, ia ficar quebrado. Ia ficar uma coisa estranha e tudo mais. Então, é claro que você consegue fazer isso se você pensar melhor na sua narrativa, se você levá-la para um outro nível e tal. Se a sua ideia é basicamente contar histórias para extravasar, para se divertir e tal, aí já é outra coisa. Mas aí voltamos para o nosso segundo mandamento. Você tem que saber o que você quer. Né? No meu caso, a minha percepção era criar um objeto estético. Né? Então, acima da coisa da narrativa, tinha que funcionar graficamente também. Então, se você tem esse objetivo ou essa pretensão, cada página da narrativa gráfica tem que ter uma vida própria, tem que ter um planejamento próprio. É mais ou menos como cenas em cinema, né? Sim. Cada cena, ela tem que ter uma vida própria, uma lógica própria, um andamento e uma cadência própria para que ela funcione isoladamente. Até para poder fazer hoje em dia, né, fazer cortes, Uhum. né, pensando na internet. Né? Você está comentando assim, né? Tanto da lógica própria do suporte do quadrinho e Sim, que a gente vai andar com o livro, né? Virar as isso. páginas. E daí coisas que já são clássicas que a gente sabe, né? O suspense sempre quando você está virando Sim. aqui. Mas para além disso, uma coerência estética tua como autor. Exatamente, exatamente. As duas coisas. Porque o quadrinho tem isso, né? O quadrinho tem aquela coisa que você... O Edgar discute muito isso, né? Sim. Que é a ideia de que você está olhando essa página aqui, mas a sua visão periférica já sabe o que está acontecendo na outra. Uhum. Né? Então, é um movimento de olhos que vai te levar de uma coisa para outra. Então, se tiver uma surpresa no finalzinho aqui, você, de alguma maneira, pode eventualmente pegar. Então, você tem que tentar construir de modo a que a surpresa que você vai estabelecer, ela não seja quebrada pela ordenação dos quadros. Né? É exatamente isso. Perfeito, perfeito. Explicação perfeita. E isso pode ser também, inclusive, um estilo que você possa empregar no seu trabalho, Sim. né? E daí, no caso, né, o Moore fez mais cadenciado, você colocou mais Isso, claro, e tem pessoas que não, que querem fazer, às vezes, o quadro esticado, sim. né, querem sobrepor quadros, ou querem, talvez, tentar transmitir uma ideia de movimento, e elas pegam uma mesma imagem e fracionam, Isso. né? São várias formas, vários Exato. estilos. Tem que tomar cuidado para não virar um vício, para você não ser um Zack Snyder dos quadrinhos, né? Então tem isso também, né? Sim. Que é aquela coisa. O Orson Welles tinha uma frase que eu achava muito legal.
que o Orson Welles, grande diretor, tal, Cidadão Kane, Dama de Xangai e tal, ele começou a inovar em muitos sentidos, né? Mas uma inovação técnica também de ângulos, né? Ele colocava a câmera baixa, a câmera alta, tal, fazia os movimentos assim e tal. Então aquela coisa, o fato de você colocar a câmera no chão, né, não te transforma num gênio da vanguarda, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso para você não virar um imitador, ou então aquele cara que fica correndo, né? Me chame de gênio, me faz uma coisa bem maluca lá para Uhum. poder me chame de gênio, tipo, pedindo e tal. Momento polêmica de novo. Vamos. Eu sou um grande fã do Terrence Malick, eu acho o Malick um gênio, 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 gênio. Só que tem momentos ali que ele é um picareta de marca maior. Eu acho que ele foi o picareta de marca maior no Árvore da Vida. Uhum. Ali é o tempo todo gritando: me chamem de gênio, me dê o Oscar, por favor. Né? E ele não precisa, porque ele é um cara que ele é dos maiores, né? Ele é dos maiores, sem dúvida nenhuma. Né? Então, não caiam nisso, né? Que é ser tentado pelo lado negro da força. Certo. É aquela coisa que o mestre Yoda fala. O lado negro é mais poderoso? Não. É mais rápido e é mais fácil, mas não mais poderoso. Grande mestre Yoda. Olha só. Então, cada página deve falar por si só, né? 8. Oitavo mandamento. Citar não é plagiar. Ah, isso é importantíssimo. Fundamental. É, não vamos falar de nomes. Essas pessoas elegantes. Ok. Até porque, né? Estamos em casa e tal. E com família não se mexe, né? Mas existe aquele vício de você criar grupos de super-herói, aí você vai ter um cara que vira, sei lá, que entra em chamas. Uhum. É o Tocha Humana, gente, não adianta. Você vai ter um cara que ele mergulha no mar lá, tal, e fala com o peixe. Gente, é o Aquaman e é o Namor. Você vai ter um cara que ele voa, é o Superman. Você vai ter um cara que usa um escudo, é o Capitão América. Então não adianta. Não adianta dar outro nome. Vai ser um plágio. Vai ser um plágio, não adianta. Mesmo quando é naquela lógica do The Boys, né, mas aí entra numa outra esfera, porque já é a esfera da crítica, a esfera da ironia e por aí vai, né, que não é exatamente a coisa do plágio. Sejam tarantinescos. O que é isso? É aquela ideia de você pegar a referência, né, jogar no quadrinho, no cinema, no caso dele, na tela e tal, e aquilo passa quase que invisível, né, tipo o macacão da noiva, né, que é Uhum. uma referência ao Bruce Lee, mas que funciona sem você saber disso, né. Tem um impacto gráfico ali muito interessante, visual e tal. Mas se você souber que é do Bruce Lee, é mais legal, né. Então, tomem cuidado com isso, para vocês não caírem nessa outra tentação também, que é a tentação do plágio Não, fácil. muito mais elegante é realmente dar nome aos bois. É realmente falar, olha, me inspirei nisso, gosto disso, isso é uma referência. Tem quadrinhos até, um que eu posso citar que é bacana a gente pensar é o Gaiman. Um personagem vai e cantarola uma coisa e é uma letra, ele vai lá, põe uma nota de rodapé, ó, a música de pessoa Sim, tal, lançada tal, até para te ajudar a entender, ó, tô falando isso aqui porque isso é relevante para você me entender. exatamente. E aí que tá o ponto, olha só. Pegando, porque isso aqui é uma revelação divina, né, Uhum. então, são as próprias palavras, Não eh, podia estar em papel, tinha que ser tinha que pedra. ser pedra, É, tinha que ser exatamente. pedra. Ó, e é o que você disse, citar não é plagiar, você pode citar. Uma Uhum. coisa é citar, que é o que o Tarantino faz. Outra Muito coisa é bem feito. plagiar, outra coisa é você colocar um sujeito com escudo e dizer que ele não é o Capitão América, né. Mas citar isso, inclusive citar é muito interessante, eu até acabei de comentar aqui, eu falei que ia voltar. Tem uma cena no Conclave que é uma referência direta aos helicópteros do Apocalipse Now, né. Uhum. Nada como o cheiro de napalm pela manhã, né. Uma frase clássica, Uma né? frase clássica. E é isso, assim, você pode buscar essas referências, que inclusive é interessante porque você está brincando com o repertório do leitor. O leitor, quando ele vê aquilo, isso aqui é uma coisa bacana, coisa que eu conheço e tal. Mas assim, mas não tem aquela necessidade ao mesmo tempo de ser obrigatório aquele conhecimento, não, passa sem. Matrix, por exemplo, talvez seja o maior exemplo disso, né, porque é o tempo todo referências, Uhum. mas, a história em si, o que é um filme de ação, ficção científica, que funciona muito bem. Humberto Eco chama isso de duplo código, Duplo inclusive. código. Que tem o código do especialista, ele usa isso, na verdade, se referindo ao Jenks, que é um teórico da arquitetura, né, que ele criou
a ideia do código elevado que você usa para quem tem o jargão, eu falo no caso pensando em arquitetura, né? Uhum. Que tem o jargão modernista, aquela coisa toda, tal, é clássico, tal, e o modo para o público comum, que ele vai ver aquele prédio, vai achar bonito, vai achar feio, tal, vai entender, tal, Uhum. mas que ele não precisa necessariamente saber da história da arquitetura para poder entender aquilo. Uhum. Então, no caso, isso seria a ideia do duplo código. Então, é isso, jovens, não plagiem, né? É feio. É feio e é cafona, na verdade, né? Então, mas citem, eh, Demonstra erudição. demonstra Ah, erudição. legal. Exato, isso é maravilhoso. Citem não à vontade, porque tem que ter parcimônia também, né? Eu acho que é aquela coisa, o bom e velho bom senso está faltando no mundo, né? Tá, Como diz o tá Descartes, né? escasso. Todo mundo pensa que tem o suficiente, né? Nono, olha só. Confie nos modelos narrativos consagrados, mas não seja limitado por eles. Ou seja, pode ir lá ler o Campbell, né, Herói de Mil Faces, pegar lá o ciclo do herói, funciona mesmo, está mais do que comprovado, mas você não precisa necessariamente ficar aprisionado a isso. O que você não pode fazer é criar narrativas que elas não tenham uma lógica interna, simplesmente para poder quebrar a expectativa, né? Isso realmente não funciona. Agora, você buscar narrativas que estão para além desses modelos consagrados é interessante, sobretudo pelo tempo que nós estamos, né? Em que o próprio limite do que é possível fazer foi, eu não sei se alcançado, mas parece que nós estamos em um momento em que parece que não tem para onde ir, né? O que nós podemos fazer, na verdade, é pensar, que inclusive o jogo pós-moderno é isso, né? Você pensar essas questões a partir de um jogo estético, narrativo e tudo mais. Uhum. Mas o elemento fundamental aqui é isso. Você tem os modelos consagrados, usa. Ciclo do herói funciona. Funciona. Precisa tá o tempo todo, não. Por exemplo, uma coisa que eu acho injusta é que as pessoas falam assim: "Ah, o tipo Marvel de fazer filmes". Eu não acredito muito nisso não, porque se você olhar, você tem até um certo modelo ali que funciona, tal, por exemplo, o Homem de Ferro, aquela coisa, Uhum. apresenta o personagem, ele passa pela aprovação, ele vira uma outra coisa, depois tem lá o confronto final. Isso de fato tem lá. Agora, por exemplo, não dá para dizer que o Soldado Invernal, por exemplo, tem o mesma fórmula, ou mesmo o Guerra Infinita, ou mesmo o Ultimato. Não Uhum. tem. Eu acho que a fórmula está estabelecida ali, né, e nós sabemos, conhecemos, tal, mas você consegue ousar de uma maneira ou de outra, e se você usar bem, né, pode ser uma coisa muito rica. Uhum. E fechando o gol aqui, o último mandamento, talvez o mais importante de todos, é o seguinte: não saber contar histórias não te transforma em artista de vanguarda. Ou seja, não chama a si mesmo de gênio. Uhum. Espera alguém fazer isso, tá? Por favor. O que significa isso na prática? Às vezes você não sabe muito bem o que fazer, então você acaba apostando no inusitado, no louco, aquela coisa toda. Agora, para você desconstruir, você tem que saber construir. O Saramago tem uma frase muito boa sobre isso, falando sobre o estilo dele, né? Muitos críticos comentam: "Ah, não, seu estilo é estranho, não sei o que, tal, você desconstrói ali a língua portuguesa, aquele seu uso de vírgulas muito louco, e tal". Você falou: "Ó, tudo bem, eu faço isso, mas eu faço isso porque eu sei fazer o tradicional". Uhum. É meio um pouco aquela coisa dos renascentistas, né, que eles provavam talento, fazendo um ciclo perfeito, né. O ciclo perfeito permitia eles fazerem a Capela Sistina. Né. O ciclo perfeito permitia eles fazerem a Mona Lisa, né. E não duvide de uma coisa, gente, Picasso sabia fazer obras figurativas perfeitamente. Então, se você vai ousar de alguma maneira na sua narrativa, saiba o que você está fazendo, porque fazer uma coisa simplesmente louca, destrambelhada ali, ó, não quer dizer muita coisa não. Talvez uma ideia que a gente tem, a própria ideia de gênio, ela já o que a sabedoria popular costuma entender como gênio é uma construção. É uma construção. Ninguém E nasce tem uma gênio, frase não é uma luz maravilhosa divina do sobre Bernard isso. Shaw, que acho que vale a pena citar, desculpa Sim. ter te interrompido, Não, perdão. à O vontade. Bernard Shaw fala o seguinte: "Gênios não existem. Eu sei disso porque eu sou um gênio".
que ele quer dizer com isso? Porque Boa, como ele virou um boa. cara consagrado, tal, né, todo mundo falou: "Não, esse cara é um gênio, 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 gênio". Mas o gênio é o quê? Basicamente, é alguém que conseguiu um determinado, obviamente pelo trabalho e qualidade, né, uma determinada projeção ali, e começou a ser chamado disso como né, foi selecionado, digamos assim, Sim, né, existe uma construção, uma né, construção. para que aquela pessoa seja chamada de gênio, Isso, não apenas do trabalho dela, mas do grupo que está em volta de validar aquilo. exatamente. E daí eu acho que tem muitas pessoas que elas entram numa ideia seguinte: "Ah, o que eu faço é tão inteligente que não é compreendido, logo sou gênio". Não, às vezes é só mal compreendido, às vezes só não está bem feito. Pensa melhor se a recepção da tua obra não é relevante para você fazer uma autocrítica, né. Exato, exato. E acho que principalmente quem está começando não faz muito, né. As pessoas têm essa tendência a se valorizar de outra forma, e É. talvez O errada. o o Borges, ele tem uma frase sobre isso que eu acho interessante: "Nós publicamos para não passarmos o resto da vida, corrigindo". E é isso, assim, às vezes existe aquele afã de publicar, eu quero publicar de qualquer jeito e tal, e você publica um trabalho não totalmente decantado, né, então Uhum. tem que ter isso também. E aí entra aquela coisa que eu falei lá atrás do fôlego, às vezes você consegue fazer muito rapidamente uma tira de três quadros ali brilhantemente, então aquilo você, pô, você pode publicar, né, porque que você Investir no que vai você é bom, no né. que você é bom. Porque você vai dedicar um tempo gigantesco para fazer um romance gráfico lá, que vai te ocupar anos talvez, né, e que o produto final não seja o que você exatamente quer fazer. Uhum. O próprio George Lucas, ele disse que ele só conseguiu até hoje, no máximo, 20% do que ele queria em um filme. E ele que tinha todas Olha, as ferramentas, né, é. possíveis tecnológicas e financiamento, e tal, ele podia financiar seus próprios trabalhos, por aí vai, né, então, a gente viu o quanto é difícil, né. Uhum. Então, mas não caia na tentação, gente, você de chamar a si mesmo de gênio, né. Então deixa alguém falar isso, tá. Bom, eu vou então provocar, que acho que é Opa, meu papel aqui, boa. a gente polemizou até pouco, Sim, sim. e questionar então, lá atrás você comentou que talvez não, né, sua opinião é que o HQ, os quadrinhos, eles não são literatura. É isso. E eu acho que é um debate importante para a gente ter aqui, para a gente conversar alguma coisa sobre isso. Não é, né, se não é, por que não é? Por que que não poderia ser literatura expandida? Porque daí é um termo que ele vem talvez para explicar isso. Se eu estiver enganado, você me corrige, mas eu tenho a impressão que a primeira pessoa que fazia quadrinhos e recebeu um prêmio da área de literatura foi o Gaiman, né. Se não me engano, é um texto muito legal em que ele se utiliza do Shakespeare, então tem uma metanarrativa, tem muitas O Sandman, né. citações, É. ele faz uma narrativa como se o Sandman tivesse, contratado o Shakespeare para escrever O Sonho de uma Noite de Verão. Sim. Então por isso que tem uma metanarrativa e esse tanto de citações e tudo mais, e foi valorizado como literatura, né. Acho que foi muito a partir dali, mas hoje em dia muita gente entende que sim, não, ou sim, não, ó, perdão, que sim, está se fazendo literatura. Então eu queria que você discutisse um pouco isso, por que não é literatura? Né? A palavra literatura, aprendemos isso do Show do Milhão com o Silvio Santos, né. Quer explicação de alguma coisa, faça Show do um milhão. revival, filológico. Vamos fazer aqui um pouco um exercício filológico aqui. A palavra literatura, ela significa coisas feitas com letras, Uhum, né. Ou seja, enfim, claro que é uma literatura tradicional, estamos falando de narrativas de contos, poemas, uhum, poesia épica, por aí vai. Então, são coisas feitas de letras, ou seja, a linguagem desdobrada, né. E quando a gente pensa, nesse sentido, fala qualquer coisa feita com letra é literatura, por exemplo, bula de remédio, a Constituição, né, tanto se jornal. fala: "Ah, a literatura médica, a literatura jurídica", tal, ou seja, em princípio, tudo é literatura, porque são coisas feitas com letras. Mas quando nós pensamos em literatura no sentido, lato da coisa, pensamos na grande narrativa, né, na narrativa construída esteticamente e tudo mais. Por que que eu acho que quadrinho não é literatura? Porque eu acho que você consegue fazer quadrinhos extremamente interessantes e inteligentes sem usar, eh, o formato tradicional da literatura, que é o desdobramento da linguagem. Uhum, Por exemplo, nós podemos mesmo o Neil Gaiman, tem momentos aí no Sandman em que ele não usa palavras, uhum, né, é apenas o coisa gráfica.
Aquele quadrinho clássico do John Byrne, em que ele mostra uma luta na neve, em que é uma página em branco. Inclusive não quiseram pagá-lo por isso, né? A Marvel não, foi Tropa Alpha, né, que ele fez isso. Ele não usou o formato tradicional da linguagem desdobrada, né? Uhum. Então você consegue fazer isso. Por que eu acho que quem resolveu essa questão foi o Mazzucchelli no Asterios Polyp? Para quem não conhece Asterios Polyp, com certeza tem na Mandrake, né? Uhum. Comprem, por favor, façam esse favor a vocês mesmos, comprem Asterios Polyp. É a história de um arquiteto que ele entra em crise ali, ele é o que se chama de arquiteto de papel. Aquele cara que ele é um grande teórico, ele é um professor universitário, né, o gêniozinho da faculdade e tal, só que ele nunca projetou nada, Uhum. né. Aliás, ele projetou para ganhar prêmio, mas nunca construiu, Uhum. né. Então ele é o gênio que não tem nenhuma obra. E nesse quadrinho, e enfim, o quadrinho é a trajetória dele e tal. Só que ele usa vários elementos da história da arte, da teoria das cores, né, para poder fazer essa narrativa. E em muitos momentos não é o que nós chamamos de literatura, que é essa questão da linguagem também. O que eu acho que acontece é uma busca por valorização. Quando você pensa assim, não, o Sim. quadrinho ele é literatura, então ele deve ser respeitado. Concordo, é interessante. Só que eu acho que é mais rico ainda ser uma outra arte. Porque quando você chegou num ponto em que você consegue fazer uma obra como o Asterios Polyp, você pode pensar, olha, nós vimos aqui o nascimento de uma obra de arte que representa uma arte nova surgindo. O Roger Ebert, ele tem um texto maravilhoso sobre o nascimento de uma nação, do Griffith, né? Em que ele fala, olha, se nós temos a certidão de nascimento de uma arte nova, no caso, a arte moderna, o cinema, né, está no nascimento de uma nação do Griffith. Eu acho que nós podemos falar a mesma coisa dos quadrinhos. Nós vimos essa arte surgir. E eu acho, na verdade, redutor querer colocar como literatura pegando essa tradição. Porque o quadrinho ele tem tanta possibilidade inovadora que não está esgotada ainda. Porque, por exemplo, se você Sim. pega a literatura tradicional, de alguma maneira eu acho que o James Joyce fez, no Finnegan's Wake, sobretudo, mais até do que no Ulisses, levou para um lugar que não tem mais para onde ir. Mas eu acho que o quadrinho ainda não. Uhum. Eu acho que o quadrinho ainda tem uma possibilidades assim, gigantescas. Por isso que eu acho que não é quadrinho, é uma arte nova. E o fato de poder trabalhar com diversos elementos para muito além da linguagem por si só, mostra isso. Então, mas é um pouco aquela coisa do Bob Dylan ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, né? Parece que é uma valorização do, do Bob Dylan e tal, mas ao mesmo tempo é uma coisa estranha porque nós não vemos escritores ganhando Grammy, né? Então fica aquela coisa, meio que uma desculpa, não, ele está ganhando por conta das letras e tal. Sim, mas ao mesmo tempo você não premiou o Philip Roth, por exemplo. O cara morreu e Uhum. não ganhou o Nobel. O Uhum. Borges ganhou e não morreu e não ganhou o Nobel, né? Uhum. Então fica esse limbo no meio aí que eu acho que é difícil explicar. Mas, só para fechar aqui, eu acredito que seja uma arte nova e deve ser valorizada como uma arte nova. É a nona arte, né? Muito bem respondido, agradeço. Ontem a gente até teve uma conversa com o Edgar que caminhou nesse sentido também. Em tentar entender outras formas e outras coisas para você fazer com o quadrinho, né? Então, quadrinho é aforisma, quadrinho no HQ é É, aforisma, né? É, poético um, filosófico, né? filosófico, poético, né? Uma questão mais poética do que narrativa propriamente dita. Então, outras maneiras de se pensar, e como você falou, acho que está em aberto, Tá aí aberto. né? Fica a dica e fica o agradecimento também pela sua resposta, que eu acho que foi muito bem respondido. Aliás, toda a sua fala, muito legal. E, bem, se ninguém mais tiver um comentário, talvez seja o momento de nos calarmos. Alguém tem alguma pergunta na plateia? Não, pessoal? Então, Ademir, Antes de fecharmos aqui, eu quero vou faça. dar para você Opa, este quadrinho, porque eu muito sei obrigado. que você até falou, imaginei que ia ganhar. Ganhou, ganhou. Ok, obrigado, obrigado. Está em E boas mãos. obrigado pela sua participação. O Ademir sempre está com a Valeu. gente na Mandrake Fest, está com a gente na organização de eventos da área de literatura, né? E, bem,
enquanto a gente não tem esclarecido que é uma nova arte que está sendo criada e a gente tem coisas próprias dela, vamos continuar tentando valorizar como literatura também, Sim. né? E tentar pensar nisso, na comunicação que existe possível com vários suportes e com várias mídias, e ter sempre pessoas bem legais para a gente poder conversar sobre isso com você. Valeu. Agradeço a presença de quem está presencialmente aqui, quem está fisicamente na Mandrake Fest, e agradeço quem também estiver assistindo a gente. Depois esse vídeo vai ficar online no YouTube, e que venham mais debates, que venham mais discussões desse tipo. E mais polêmicas. Mais polêmicas. A próxima tem que ser mais polêmica, Cat. Tem, Essa foi tem. pouco Essa, polêmica. fomos bonzinhos. Tá certo. Obrigado, Demir. Valeu, obrigado. Até mais.